assuntos delicados. Bem assuntos que aparentemente são simples, mas que na vida prática são bastante delicados. E hoje conversaremos sobre isso. 2 minutinhos. Vilma diz, estamos sem som. Esse aqui, tem que abrir esse aqui. E agora? Agora temos som, um momentinho só. Um pouquinho daqui. Sim ou não? Tá com muito eco. Pronto. E aí, minha gente, vamos começar? Alguém me ouve? Se alguém me ouve, acena para mim. Também não consigo clicar aqui. Opa, temos som. Então vamos lá, minha gente, vamos começar, né? É um dilema complicado, a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, né? Mas a vida tem algumas dificuldades, né? E ao mesmo tempo tem tomadas de decisão. Então são decisões que a gente precisaria tomar no dia a dia para conseguir ter o que a gente chama de conciliação, quando a gente escolhe uma vida, obviamente, né? Quando a gente vai conversando aqui, a gente vai falando de situações e vidas que a gente escolhe, tá? O cerne da vida é escolher, você parar de culpar os outros, né? Fizemos posts nesse sentido hoje ainda, mas uma das grandes questões, né, é a gente literalmente estar no comando das nossas escolhas, tá? Então a gente vai aqui entrar ao vivo com o Dinho está entrando aí. Boa noite, beleza? Tá? Beleza? Então o que acontece? A gente vai escolhendo. Então vamos falar sobre isso, né? Na minha prática clínica de consultório, né, eu vivenciei muitos anos, como eu vivenciei na minha vida, né, aquela história da pessoa que não volta para casa, tá? Por que ela não volta para casa? Porque fisicamente ela não tem uma casa para voltar. Não é bem assim que funciona, né? Fisicamente ela tem uma casa para voltar, via de regra ela tem alguém que está esperando ela voltar, mas dentro dessa pessoa, ela não tem ou o interesse de voltar, ou ela não tem o interesse de conviver, ou ela tem uma boa desculpa para dar. Quando a gente fala de relacionamento, essa desculpa não pode existir. Porque se você vai trocar no dia a dia, se você vai conversar, você precisa literalmente abrir a sua boca aí, poder conversar, poder trocar, poder fazer os acertos que normalmente a gente tem que fazer, né? E nesse tempinho de pandemia aí, as pessoas estão se complicando mais estando em casa do que quando elas estão fora. Tá bom? E aí, Ed, como é que você tá? Tá bem? Como é que tá, Ed? Conta pra mim. Tudo bem? E aí? Tá muito baixinho o seu som aí. Nada pra voltar, tem assunto aí. Hoje eu não te escuto. Mais altinho aí. Tá no volume máximo aqui. Peraí. Vamos ver aí, Tá o que ouvindo? acontece. Tá ouvindo? Muito baixo. Tá ouvindo? Muito baixinho hoje. Não? Então vamos lá. Agora, tá ouvindo? Estruturalmente, a coisa funciona assim na vida, tá?
a gente assume compromissos com a gente e com as pessoas. A partir do momento que você assume compromisso com as pessoas, né, é muito complicado você não voltar, tá? Então, como eu estou dizendo para vocês, tem gente que não volta para casa, tá? O que é não voltar para casa? É porque você arruma um compromisso na rua? Muitas vezes é. Mas eu estou dizendo da pessoa que volta ao corpo, tá? A estrutura física dela entra, né? O corpinho dela chega em casa, mas a pessoa não chega em casa. Tá? Por quê? Porque ela está carregando o peso do trabalho dela, ela está carregando o peso dos problemas que ela não consegue deixar de lado, e ela não tem nenhuma disposição para enfrentar aquilo que a gente está vivenciando, ou seja, né? O momento que ela deveria estar convivendo, ela precisa tomar ciência de como está a vida, que a vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo, né? As situações dentro da vida da gente, elas vão acontecendo. Então, a gente espera, né? Toda pessoa que convive espera que a outra pessoa vai chegar em casa e você vai começar a conversar sobre o seu dia, como foi, como é que você está emocionalmente, como você não está emocionalmente, né? Muitas vezes a gente não está emocionalmente realmente, né? Não está feliz, ou não está tranquilo, ou não se acertou emocionalmente, tá? Porque o dia foi ruim, isso acontece, tá? Mas não justifica você ter uma postura onde você nunca está disponível para absolutamente nada. Você tem o teu mundo, você tem os teus afazeres, você tem... tudo é teu, né? Você tem as tuas responsabilidades, você tem o peso, né? Você tem aquela tua famosa mochilinha de pedras que a gente conversou a semana passada, né? Então, estruturalmente, você fala assim, opa, eu não estou voltando. Por que você não está voltando? Tá? E a gente precisa entender isso. Dentro da tua mente, você precisa começar a entender qual é o motivo pelo qual você não volta para casa. Ou você precisa começar a questionar as pessoas que convivem com você, por que é que elas não voltam para casa. Tá? E muitas vezes é um envolvimento de relacionamento, tá? Que não está claro. E quando eu falo que ele não está claro, eu estou querendo dizer assim, muitas vezes as posturas não foram definidas. A vida prática, ela não é conversada. Tá? Lembra na outra live quando eu falei para vocês que tem um modelo, esse modelo ele é pré-organizado, ele é pré-aceito na sociedade, né? Mulheres fazem o serviço de casa, os homens, teoricamente, ganham dinheiro. Isso acabou já faz um tempão aí, tá? Certo? As mulheres estão extremamente dinâmicas e atuantes, não só no mercado de trabalho, mas na vida, e estão fazendo outras opções, né? E quando a gente volta para casa, quando a gente assume um compromisso, você precisa entender essas opções. E a gente precisa começar a se colocar, primeiro no lugar do outro, né? Para entender o quanto de sobrecarga o outro tem, né? Para ver como é que a gente pode ajudar. E, ao mesmo tempo, se posicionar para as escolhas que você toma na vida, tá? E algumas escolhas, elas pressupõem um pouco mais de dedicação e um pouco mais de atenção, só que isso não pode ser eterno. Tá? Você não pode ter, literalmente, um compromisso com o teu trabalho que inviabilize a tua convivência familiar. Porque se você tem isso, você não quer ter família. É assim que funciona. Tá? E esse tipo de verdade, ela precisa começar a ser dita. Para você fazer escolhas. Tá? E melhor ou pior que isso. E aí que a pedrinha pega no sapato. Tá? Você entender que a outra pessoa também tem o direito de fazer escolhas. E se esse tipo de relação, de repente, não está confortável, isso precisa ser conversado. Tá? Para a gente ver algumas possibilidades. Uma delas, tem conserto. Tá? Quando eu digo tem conserto, existe a nossa vontade de que o relacionamento continue. Então você vai fazer os devidos acertos, vai conversar, vai ver os pontos positivos, os negativos, e se compromete a fazer a mudança. Tá? E, por outro lado, existe o impassível. Tá? Eu chamo de impassível a pessoa que ela diz para você assim, mas a minha vida ela é assim. É isso que eu quero para mim.
Tá? E quando eu falo para você isso que eu quero para mim, não sei se necessariamente você está incluído nessa proposta. É isso que a gente precisa começar a conversar verdadeiramente quando a gente fala de relacionamento. E relacionamento eu falo com tudo. As pessoas têm uma certa confusão quanto a gente expressar o que significa um relacionamento. Tá? A gente se relaciona com absolutamente tudo. Então, eu tenho uma relação com a minha mulher, eu tenho uma relação com os meus amigos, tinha com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, tá? Mas eu tenho uma relação de trabalho também. Eu tenho uma relação de convivência com as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho uma relação com as pessoas com as quais eu trabalho ou para quem eu presto o meu trabalho. E é isso que as pessoas não entendem. Tudo isso é um relacionamento. Tá? E em todos esses mundos, ou essas visões de mundo, a gente precisa ter feedback. Tá? Uma das aulas que a gente trabalha é direito. Então, o teu cliente te procura porque ele quer resolver um problema, tá? E aí você pega o problema dele, você assume que você vai ajudar ele a resolver o problema, tá? Aí ele te liga e você não quer atender. Porque hoje você está cansado, hoje você está de mau humor, né? Você quer jantar, quer tomar cerveja. Você precisa estabelecer como é que vai ser essa relação, né? É aí que a gente vai falar de limite, tá? Tem um limite. É meio complicado a gente estabelecer esse limite, mas ele existe. Ele precisa ser conversado, né? Para a gente poder ver até que ponto isso está interferindo negativamente ou positivamente na minha vida. Tá? Conseguiu acertar o som aí, Ed? Vou testar novamente, eu acertei aqui. Estão Não ouvindo agora? sai nada para mim. Alguém pode dizer para mim se eu escuto o Ed por aí? Não, porque eu não escuto ele. Ixi. Alguém está ouvindo aí? Hoje? Hoje o teu sonzinho não sai. Tá no máximo aqui. A Vilma disse que escutou. Aqui tá tudo no máximo. Então, Ed, explica aí para mim como é que é voltar para casa. Tá? Olha, a gente... ao longo dessa semana a gente definiu esse tema e foi conversando sobre isso aqui em casa também. Na verdade, até tem algumas mudanças assim que eu posso dizer que foram as mudanças mais assim, pontuais. Eu posso dizer, a hora que eu casei e saí de casa, que era um relacionamento com outras pessoas, no caso com a minha mãe, no caso com o meu irmão. Aqui eu discuto. E depois as mudanças ao longo do processo, depois de casado, de já ter morado em outro bairro em Santos, agora a gente está morando aqui no Guarujá. E mudou até a situação de bairros que a gente morou na Praia do Tombo, morou no Guaiúba, agora a gente está aqui no Santa Rosa. E é sempre uma questão, como a gente já falou nas outras lives, nos outros assuntos, de vida dinâmica. A questão de... Antes era só eu e Carol, e agora depois veio Sofia, agora estamos com a Maia, que é um nenê que nasceu em abril do ano passado. Então, assim... O que a gente falou muito essa semana sobre esse assunto de voltar para casa é a questão de voltar para casa no sentido emocional. Sim. E no sentido emocional de falar sobre... de entender que nessa vida dinâmica não tem jeito. Tem momento que a gente está no momento que as coisas estão fluindo melhor e tem momentos que aperta e que tem que estar conversando. E até também sobre muito que a gente falou de indivíduo, né? A gente tem que estar conversando e ajustando para aquilo que cada um tem. O simples, a parte de comer. Bacana. O que eu gosto de comer, o que eu gosto de comer. Se nesse mesmo dia a gente está pensando em comer algo que é semelhante, ou a gente uma vez até fez estrogonofe, gosta de estrogonofe de frango, o outro gosta de estrogonofe de carne, a gente foi lá e fez para cada um, né? Tá. Então, esse assunto, como eu falei aqui no início, dá para falar por várias perspectivas, tanto de histórico, sabendo que você tem que sempre lembrar no sentido de gratidão de tudo que você teve, e dentro dessa vida dinâmica, o diálogo é fundamental para essa coisa de lar, para você ter a liberdade dentro de casa, que eu acho que a intenção, pelo menos na maior parte do tempo, a gente que pensa em saldo do dia, saldo da semana, saldo do mês, em termos de
emocional, convívio, ou aquilo que a gente planejou fazer, se está acontecendo ou não. O convívio dentro de casa passa a ser o fundamental para você estar prestando atenção no emocional. Beleza. Isso é aprimorado a cada semana, cada mês, a cada ano. Cada tempo que passa, mais a gente se conhece, até nessas situações novas, com criança pequena. Sofia agora, nossa filha que está com 3 anos, é dinâmico, vai mudando. Agora é hora de pensar em escola. Então, como é que a gente vai adequando isso que você abriu? É assunto que tem que envolver família, assunto de trabalho, como é que divide. Pensar no equilíbrio entre o que é o tempo que você vai colocar como trabalho, o tempo que você vai colocar como tá junto como família, né? Que foi uma decisão que a gente tomou já faz até muito tempo com a Carol, que é professora, né? E ficava naquela questão, vai trabalhar o dia inteiro numa situação de estar recebendo em termos de dinheiro mais, né? Ou você vai trabalhar meio período, vai equilibrar a parte do trabalho, a parte da satisfação do trabalho e mais tempo com a família. Como é que a gente vai ajustando isso, né? Ontem mesmo a gente já está falando de uma situação nova até de trabalho que a gente já está conversando sobre novos ajustes, né? Tá. Então é o tempo todo. Então vamos tentar pontuar isso aí em algumas situações, tá? Primeira delas, como você falou, ajuste constante. Então a gente precisa ter a noção de que a gente precisa estar sempre ajustando. Tudo que é dinâmico precisa de ajuste. Isso é físico, né? Não é científico, tá? Isso é física na prática. Teve um movimento novo, você precisa ajustar, fazer o ajuste. Feito o ajuste, a gente precisa fazer checkpoint, né? Eu preciso conversar com os meus interlocutores aí, com quem eu convivo, que é para ver como foi o ajuste. E aí a gente vai entender algumas coisas que vão permanecer na nossa vida e algumas coisas que vão sair da nossa vida. Tá? E quando eu falo voltar para casa, é para casa onde você fez os seus compromissos. Tá? Tem muita gente que está à tua volta, né, que não aceita a mudança. Isso precisa começar a ficar claro. Tá? Eu vou só tirar o retorno aqui porque ele me incomoda. Né? Então vamos pensar nisso aí. Tem muita gente que convive com você, né, que está acostumado com você estático lá parado, né, com uma postura muitas vezes submissa, ou uma postura de alguém que você pode chegar nessa pessoa e ela vai te ajudar, está lá disponível para você. Tá? Quando a pessoa muda de postura na vida dela e ela começa a assumir compromissos para ela, isso muitas vezes não é bem aceito. Tá? E a gente precisa entender que nos processos de mudança, isso é uma das variantes que a gente precisa começar a entender. Tá? Isso parece um pouco drástico, mas a gente precisa entender num processo que a gente chama de órbita, né? Que é um assunto que a gente vai conversar lá para frente, né? É igual um planetinha aí, tá? Para eu manter um planeta na minha órbita, eu preciso exercer sobre ele uma gravidade, eu preciso estar lá, constante, né? E ele está lá fazendo o movimento dele e eu estou acompanhando o movimento, né? Senão isso entra em colapso. Na vida é a mesma coisa, tá? Ele está falando de alguns momentos, o Jim falou de alguns momentos que são parte de uma vida realmente, né? Você começa a ter crianças, muitas coisas mudam no teu relacionamento, né? O tempo de atenção, o tipo de cuidado que você tem que ter, o tipo de dedicação, e tem a outra parte de cobrança, que é uma parte de cobrança de mundo, né? Resultado. E aí eu preciso começar a ver aonde entra esse resultado na minha vida, tá? O quanto ele rouba do meu tempo de convivência e, ao mesmo tempo, o quanto eu consigo cumprir os meus compromissos. E é isso que a gente chama de voltar para casa, é você entender exatamente isso. Eu fiz escolhas, tá? Quando a gente fala de casa, muitas vezes é uma casa de carreira, né? Se você escolher uma carreira, por exemplo, onde você vai trabalhar fora, tá? Certo? Você vai ser caminhoneiro, tá? E contextualmente você não vai voltar para casa, tá? E aí você não pode chegar, você que está lá fora, e você diz assim, mas eu saí para ganhar dinheiro, né? E aí quando eu voltar tem que estar todo mundo à minha disposição. Não é assim que funciona, tá? O mundo não gira em torno de uma única pessoa, isso é servidão, né? Quando a gente fala de relacionamento, não é isso que acontece.
Eu preciso conversar com você se está bom ou se está ruim. E às vezes aquilo que você faz não está bom para mim. Tá? Certo? Quando eu converso isso em consultório, eu tenho um monte de família que olha e diz assim, tá aí o cara que gosta de separar a família. Né? Eu não gosto de separar a família, eu gosto de falar a verdade. Né? Se simplesmente você vai levar a sua vida e não leva em consideração absolutamente ninguém que está à tua volta, então você não está levando uma vida. Então é questão de ser justo. Você tem que deixar livres as outras pessoas para que elas tomem as próprias decisões. E pode ser que a decisão não seja estar ao seu lado. Olha que bacana. Tá? Parece feio, mas é bonitinho. Porque aí eu vou estar com você, eu vou ser teu amigo, né? E provavelmente você vai ser mais próximo, justamente porque você está livre para ter o vínculo. E essa liberdade de ter o vínculo que torna os relacionamentos mais efetivos. A partir do momento que você não é prisioneiro, porque casamento não é prisão, casamento é escolha. Né? Emprego é escolha. Tá? Não é escolha para quem tem vida miserável, não tem oportunidade, mas a partir do momento que você começa a ter um pouco de visão, você começa a ter prioridade na vida, você começa a se acertar, você também vai fazer escolha. Aí é que tá. Né? Pode ser, tem momentos na vida em que a gente tem pouquíssimas escolhas. Mas em neurolinguística a gente diz assim, quando você tem uma escolha, você não tem nenhuma. Quando você tem duas, você ainda está mal de escolha. Tá? Então a gente precisa pensar em plano A, B e C na vida. E vários outros. Quanto mais possibilidades você colocar, né, mais chance de fazer escolhas que são verdadeiras. Verdadeiras para você. E deixam o teu universo em ordem. E a partir do momento que você olha e fala assim, é isso que eu quero do meu universo, você vai conversar com as outras pessoas para ver quem é que vai estar junto com você com essa jornada, compartilhando, e quem não vai. E você precisa entender que tem gente que não vai porque não quer estar. Tá? Isso não significa que as pessoas têm que estar à sua disposição. Eu tenho uma carreira profissional. A minha mulher tem outra completamente diferente. Tá? A minha filha mais velha, essa semana, já está aí. Foi contratada, saiu de um estágio, já foi contratada. Ela tem outra perspectiva de vida, que não é nem a minha, nem a da mãe dela. Tá? O meu filho está trabalhando com som, ele tem outra perspectiva de vida. Mas a gente precisa ver se ele se realizando, a minha filha se realizando, a minha mulher se realizando, eu me realizando, se a gente mantém o vínculo porque a gente quer. Porque aí que entra o amor, aí que entra o emocional no meio da situação. O quanto tempo você tem para se dedicar àquilo que você precisa para você e, ao mesmo tempo, o quanto você tem para estar dentro dos teus relacionamentos. Tá? Quando a gente pensa nisso, tem uma coisa que ela tem muito relacionamento que ele é baseado em ciúme, é posse. Então você tem que estar à minha disposição, você tem que fazer as coisas para mim, você tem que pegar para mim, você tem que estar pronto a hora que eu quero comer, a hora que eu não quero comer. Não é assim que funciona. Tá? Por quê? Muitas vezes, via de regra, não é muitas vezes, é via de regra, tá? A vida dinâmica você faz escolhas, você se posiciona. Tá? E a minha posição, no momento em que eu tenho uma obrigação para cumprir, ela não tem a necessidade de ser agradável. Tá? Não significa que eu odeio ninguém, que nem que eu estou obrigado com ninguém. Eu me comprometi. Compromisso. Tá? Certo? Compromisso é a mesma coisa que você fez no teu casamento. Compromisso é a mesma coisa que você deveria ter feito quando você botou filho no mundo. Tá? Nem todos os momentos da vida, por mais que você ame os teus filhos, por mais que você ame a pessoa com quem você divide a vida, são momentos serenos. Não são. São momentos de ajuste, onde você vai sentar e vai dizer assim, mas eu preciso trabalhar porque a gente tem essa meta. Legal. A partir do momento que você precisa trabalhar, que você precisa se dedicar porque você tem essa meta, isso está compreendido, você divide as tarefas da vida. Olha que bacana. Tá? Você entra em acordo, em conciliações que não tem peso. Não é uma cobrança. Então não posso fazer, eu vou passar para você. A gente precisa entender a dinâmica da vida. Tá?
Quando a gente tem relacionamento dentro de uma casa e a gente fala de voltar para casa, é assim: opa, todo mundo come, todo mundo toma banho, todo mundo tem roupa que precisa ser lavada, todo mundo usa banheiro, todo mundo usa prato. E aí uma pessoa só faz tudo. Tá? Essa troca, ela não é uma troca de quem voltou para casa. Porque daí você não está morando na mesma casa, você é hóspede, hóspede da vida. Né? Você está lá para ser servido. Tá? E quando a gente fala de contexto de convivência, como tudo, né? Você acorda de manhã, você tem que lavar o teu rostinho, né? Você tem que escovar os teus dentes, porque ninguém é obrigado a aguentar o teu bafo. Né? Ninguém precisa dizer para você que você tem que fazer isso. Né? Isso é pressuposto. Você vai tomar o teu banhozinho aí, né? Se você não estiver lá num lugar onde não tem água, onde as pessoas costumeiramente não tomam banho, porque é frio, beleza? Mas aqui você olha e fala assim: opa, eu tenho que tomar banho, né? Certo? Eu estou com fome, eu preciso comer. Tá? Uma das grandes dificuldades do meu amigo aqui embaixo do Dinho foi essa, né? Se organizar para comer. Olha que coisa legal, né? Porque o cara tem fome, né? Olha, fala a verdade. Né? O cara é mais ou menos um ceifadorzinho de comida, tá? Mas ao mesmo tempo que ele tem a necessidade, é isso aí. Ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade, muitas vezes você não tem a organização para suprir a necessidade. E o que você não entende é que nessa cadeia de eventos da vida, tá? Você conseguir se organizar faz parte de você voltar para casa. Senão você está sempre devendo. E essa é a grande sacanagem do processo. Você estar sempre devendo. Isso é muito complicado. Você ter essa sensação de que você precisava ter feito um pouquinho mais. Tá? Ou que você fez um pouquinho menos. Né? E em contrapartida, você tem a pessoa que faz de qualquer jeito e diz para você que está sensacional. Você aguenta porque é o meu jeito de fazer. Tudo precisa de ajuste. Tudo precisa de conversa. Tudo é essencialmente dinâmico. E a gente precisa começar a compreender esse processo. Para você poder conviver de verdade. Senão vira convivência de mentira que eu falo, né? É esse estado de hóspede. Então eu tenho alguém que está suprindo, eu entro, eu saio a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Alguém tem que cuidar das minhas coisas por roupa, comida, porque eu não tenho obrigação nenhuma de cuidar. Então você não está conversando. Você não está passando. Aí que está. Quando a gente fala de educação, tá? De educar filhos, você educa para esse processo também. Né? A vida pressupõe que cada um, no meio do caminho, na medida das suas possibilidades, vai tendo uma função. Tá? Tem gente que não tem função nunca na vida. É muito engraçado, é muito bacana você olhar isso aí e ficar puto da vida. E eu fico. Você olhar para as pessoas e dizer assim: você não faz absolutamente nada por ninguém, né? É só você, é só o teu momento, aquilo que você precisa. Isso é bom para quem vive sozinho. Para uma dinâmica de relacionamento, isso não existe. Como não existe numa relação de trabalho. Uma relação de trabalho, você tem uma pessoa que faz absolutamente tudo e tem uma pessoa que está lá para fazer número, você não precisa dessa pessoa. Num relacionamento, se você tem uma pessoa que faz absolutamente tudo e a outra pessoa só tem a cobrança para fazer, você não precisa dessa pessoa. Sinto muito te explicar isso aí. Mas você não tem essa pessoa no teu relacionamento e você não precisa dela. Né? Porque se as posturas são estáticas, você não está tendo relacionamento com pessoas. Você está tendo relacionamento com estátuas. Olha que bacana. Eu queria que você começasse a pensar nesse conceito para a tua vida. Né? As pessoas que estão à tua volta precisam entender os momentos. Tá? Então tem momentos na vida que você está mais tranquilo, até financeiramente você consegue passear mais, você consegue fazer mais as coisas, você está mais tranquilo emocionalmente, você está melhor de saúde, mas tem momentos em que você precisa de troca, você precisa de ajuda, você precisa de socorro. Né? Se isso for perceptivo para as pessoas que estão na sua volta, sem você ter que parar todo mundo e falar assim: opa, eu preciso de ajuda, significa que você está tendo relacionamentos. Tá? A partir do momento que não tem ninguém percebendo o que está acontecendo,
A gente precisa repensar. Tá? E repensar não é meter a bota e jogar tudo para cima. Tá? Repensar é sempre, num primeiro momento, você fazer o ajuste e pensar em conciliação. Tá? Conciliação não é abaixar a cabeça, hein? Conciliação não é você mentir. Você não querer, né? Eu tive um tempo onde eu atendia na igreja, né? A igreja era um negócio muito engraçado. Por quê? Porque você via que as pessoas iam lá e aí elas vinham para você com aquela falsa ideia assim, eu não posso brigar, eu não posso, porque eu preciso ter santidade, eu preciso ter calma, eu preciso ouvir o outro. Esse discurso é lindo, tá? Aí você vê a pessoa trabalhando dentro do contexto da igreja. Ela odeia todo mundo. Ela manda todo mundo para aquele lugar, ela não tem paciência com absolutamente ninguém, tem que ser tudo absolutamente do jeito dela. E aí você pergunta como é que estão as coisas na casa dela, tá? A minha casa é muito difícil de resolver. Então eu estou aqui para doar para os outros. Parou. Bota o pezinho no breque aí. Você inverteu, né, a polaridade das tuas relações. Né? A tua vida não começa da igreja para a tua casa. Tá? A tua vida começa da tua casa, do mundo que você elegeu, para fora. Por isso que a live de hoje chama-se ter uma casa para voltar. Muitas vezes você não tem. Por quê? Você não voltou para casa. Então você não quer ouvir o problema que tem lá, você não quer fazer ajuste com o filho, você não quer fazer ajuste de relacionamento, você não quer conversar sobre dificuldade, você não quer fazer um plano para ver como é que todo mundo vai se ajudar, você não quer. Né? Então você não quer ouvir falar de filho viciado, você não quer conversar sobre problema de escola. É chato. Não sei se é chato. O que eu posso dizer para você é assim, se faz parte daquilo que você escolheu, você tem a sua parcela de responsabilidade. Tá? E o que eu ensino e o que eu vivencio, graças a Deus na minha vida, né, é exatamente isso. Todo mundo, até criança, tá, tem a sua parcela de responsabilidade. Tem a sua parcela de limite. Tá? Certo? A gente ensina a criança de pequeno. Escovar o dentinho, arrumar a cama, né? Dobrar as coisas, guardar os brinquedos. Parte desse processo de você ir edificando uma personalidade que sabe que tem um momento para você estar lá brincando e tem um momento que você precisa fazer as coisas. Tá? Quando a gente educa para a pessoa no potinho lá, dentro da redoma de vidro, a pessoa realmente ela não tem responsabilidade por nada, porque você não ensinou a ter. Aí que tá. Essa que você não conviveu, e você só supriu, você não tem como cobrar depois. Porque você não deu visão de mundo. Você não mostrou a verdade. Tá? Você não mostrou que tem o diazinho que você está com dor de cabeça, o diazinho que você passou mal, o dia que tudo deu errado, tá? E você não conseguiu conversar. Você não pode conversar, porque você aí não quer. Você não quer abalar, você não quer trocar. Tá? E se você não quer trocar, as pessoas também não são obrigadas, na tua volta, a te reconhecer. Olha que coisinha bacana. Né? Que elemento bacana para você começar a pensar. O quanto você realmente troca com as pessoas que estão à sua volta, para a gente poder ter conversas que são de fundo emocional. Tá? Para eu poder falar para você, sem você sair correndo e sem você surtar, o que deu certo e o que deu errado. Tá? O que está ruim para mim e o que a gente precisa ajustar. Por que eu não posso agora fazer uma viagem ou porque eu não posso comprar determinado presente agora porque financeiramente o mundo quebrou. Legal? E está todo mundo trabalhando com uma perspectiva nova. Tá? Tem um monte de gente que não caiu nessa realidade ainda. Tá? De que o mundo mudou, que a sistemática do mundo mudou. Então, se você não consegue fazer isso, isso não é conversado, como é que você vai fazer mudança? Tá? Certo? Dinho, conta aí para mim bonitinho, como é que é um processo de
mudança, tá? O que que ele é, como é que ele é amorosamente aceito pelas pessoas de fora aí? Conta aí pra mim. Acho que agora agregar tudo que a gente tem falando das 3 lives aí. Acho que toda ruptura, se não tem diálogo, no primeiro momento, ela tem, acho que pode ser desagradável, porque se está acostumado com a pessoa de uma certa forma, né? Estamos falando aqui do meu processo de mudança. Eu era uma pessoa, como eu falei, como você até comentou na outra live da Mochila de Pedra, e na primeira que você falou de ser uma pessoa disponível, quando você morava com a sua mãe, trabalhava com ela, pô, eu era uma pessoa que, para falar, dificuldade absurda, né? Para expor alguma coisa, né? Tá, mas você colocou a coisa assim, como ruptura, tá? É um processo... você colocou a coisa como ruptura. Você partiu de uma ruptura. Necessariamente, essa ruptura, ela é premeditada? Cara, como eu falei aqui no meu casamento, eu acho que é um processo natural da vida. Tá. Só que ele acontece, e se tem mais diálogo, tende a melhor ajuste, ou como eu falei na outra também, sobre equilíbrio de vibração. A gente está falando aí de livro do segredo, energia, que não tem como deixar de falar que é a verdade aí. Então, é um processo que se tem um costume, um hábito, né? Pô, eu até... quando morava com meus pais, com meu irmão, meus hábitos de adolescente, de época de faculdade, tá acostumado com música num formato, tá acostumado com ir para jogo do Santos num formato. Então, assim, se você dá um passo para fora, né? For pensar, sai da caverna, né? Pensando na nossa evolução, e começa a ter um convívio, ou abre um pouco da cabeça para ter um pouquinho de visão aí diferente, você começa a questionar e fala assim, pô, eu tinha na minha agenda que eu ia pro jogo quarta e domingo, e se o jogo não é na Vila, eu que sou santista, eu ia assistir esse jogo no bar ou na televisão. Meu compromisso, como você está falando assim, de as coisas estão fora, né? Falou da igreja, né? Cadê o alicerce? Cadê cadê a escolha que você fez, né? Tá. Então você... Só que o que acontece muitas vezes é assim, né? Você precisa entender que muitas vezes é coisa assim. Pera aí, calma aí, fica nervoso não. Respira, rapaz. Respira. Não se empolga não, fica nervoso. Não fica tenso aí, ó. Tá? Essa é uma das consequências. Falar desses assuntos, eu até preciso colocar... A gente já falou muito sobre isso ao longo do processo, mas sempre quando eu falo, é uma cura dentro dessa dinâmica que é pessoal. E aí, olha, só que beleza, mas aí tem um ajuste para fazer. Olha que legal. Tá? E quando a gente fala de ajuste, não é ajuste só para os outros. A gente precisa fazer o ajuste para a gente também. Tá? Sim. Eu estou ouvindo você falar o que acontece. Né? O objetivo da gente aqui é ajudar pessoas. Tá? Então, o que acontece na vida prática é isso. A gente é criado como um receptáculo de informação. Tá? A ideia de você conversar e você ter opinião, ela é recente. Tá? Eu sou de uma geração que o pai gritava lá, minha mãe gritava, tá bom? A gente tinha até, o que a gente fala que é a surra institucional, tá bom? Tá? Eu não sei por que eu sei porque que eu estou batendo e você sabe por que você está apanhando. Não tem uma conversa. Não teve um evento que desencadeou. Tá? Tem um outro momento onde você, agora, né? Que você está... as pessoas estão começando a ter liberdade. A gente está... Eu estou criando os meus filhos assim. Quebra uns pau violento. Quebra, meu. Por quê? Muitas vezes eu não concordo. Tá? Mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então eu não concordo para a minha vida. Tá? O Rodrigo não escolheria determinadas coisas. Tá? O meu filho Arthur escolheria, está escolhendo. Tá? Agora, para ele estar escolhendo dentro da vida dele, não necessariamente ele precisa jogar fora princípios. Tá? Quando a gente fala princípio moral, princípio de convivência, princípio de educação, não precisa fazer isso. Tá? A gente pode sentar e conversar e entender que a hora que você sai
desses princípios, a vida tem um outro tipo de consequência. Tá? No teu caso, tem um outro tipo de emocional. Tá? E a gente precisa começar a trabalhar isso na gente. Aquela mochilinha de pedra que a gente traz é um hábito que você precisa ter de aprender a ser agradecido pelo que você já vivenciou, de você trabalhar a sua cabeça para perdoar, tá? Certo? Perdoar, gente, não é fórmula mágica. Quando a gente trabalha com hipnose, as pessoas têm essa ideia assim, opa, oi, que lindo, festa, oi! Sentei na sua frente, falei com você, a informação sumiu da tua cabeça. Não é nada disso. Tá? Hipnose é uma forma de eu comunicar para a tua cabeça algo que você está aí reagindo e você não sabe por que você está reagindo. Trazer para um plano de consciência, então saber como eu me sinto, poder falar a verdade para mim, ó, isso enche o meu saco, isso me deixa muito feliz, isso me entristece, isso aí, ó, pode morrer que eu não ligo. Tá? São as respostas que você precisa começar a dar coerentemente para as coisas. Né? Para você sair, ser ejetado, a tua mente ser ejetada, né? Para um outro, que a gente chama de uma outra rua quando a gente conversa. Né? Então, eu estou entrando estou andando nessa rua, ela está escura aqui, eu entrei num processo de consciência, trouxe isso para uma rua mais clara. Aqui eu não tinha escolha, agora eu tenho escolha. É disso que eu estou falando. Só que, meu amigo Dinho aqui, que é uma pessoa que está aí se educando para viver com os filhos, você entender isso, essa carga emocional, eu preciso perdoar em mim o peso que ela tem, e preciso perdoar nas pessoas, de quem eu recebi essa carga, e eu não estou falando de culpa, estou dizendo de postura. Tá? Eu nasci numa determinada casa que a maneira de fazer é assim. Legal? Eu escolhi para a minha vida fazer diferente. Mas daquela casa da onde eu vim tem um peso. Tem um tipo de cobrança. Tá? Tem um tipo de não aceitação, muitas vezes, daquilo que eu escolhi para a minha vida. E eu preciso fazer em mim o processo de limpeza disso aí. Tá? Tá me entendendo, Ed? Tá? Eu preciso olhar para mim e dizer assim, olha só, preciso limpar, entendeu? Porque pesa. E quando pesa, a tua cabeça é um rolinho de fio, beleza? Tá? Certo? Para quem é do tempo da fita cassete vai entender isso aí. Eu pego a história e na minha cabeça, muito rapidamente, a visão dos acontecimentos ela é rebobinada. Tá? E se eu não faço o devido processo de perdão, para eu poder voltar para minha casa, tá? Eu estou trazendo junto essa bagagem toda emocional. Beleza? Tá? Essa bagagem emocional ela tem um peso. Tem um peso. Que muitas vezes, embora eu tenha trazido para o processo consciente mental, eu não trouxe para o processo consciente emocional. Tá? Então eu entendo, converso e entendo. Racionalmente eu perdoo. Emocionalmente está aqui, ó. Nossa Senhora. Tá? Emocionalmente eu penso, você começa a falar que nem você começou a falar aí, e eu achei literalmente que você estava narrando um jogo de futebol. Tá? Pega esse enche-saco todo, traz para minha vida, atenção, correu, bateu, estão me enchendo o saco, eu vou dar uma porrada em alguém, eu vou matar. Ai, que saco cheio, que vontade de matar. Beleza? Parece, porque a mente antecipa. Por quê? Começa a apertar mesmo. E a sensação do emocional é física. Tá? Nós temos um tempinho ainda para esclarecer isso aí. Tá? Muitas vezes eu não volto para casa, na minha vida, tá? Porque o meu pai não voltava para casa. Muitas vezes eu não volto para a vida, para minha casa, para minha família, porque o conceito que eu recebi, que está guardado aqui na minha cabeça, é que para ser bem sucedido na vida, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro para mostrar para os outros. Não dinheiro para me deixar feliz, satisfeito, agradecido com a minha vida. É para mostrar. Tá? Por quê? Porque eu tenho que dizer para os outros que eu sou um sucesso.
e as pessoas têm que me reconhecer como um sucesso. Tá? E eu preciso saber se eu gosto de mim, se eu gosto de mim, certo? E se a minha família gosta de mim. Tá? E se a gente está satisfeito e a gente está pensando junto num processo de melhora. Porque senão, isso aqui tem um peso. Tá? Eu tenho um peso lá na mochilinha nas costas, e no meio emocional aqui, como eu enfrento o mundo, eu tenho um pedregulho, né? Eu tenho uma voadora que alguém me deu e ela está aqui grudada no meu peito, o pé está aqui pesando. Tá? E eu preciso tirar isso e dizer assim, essa situação, ela não está acontecendo no meu hoje. Tá? E aí eu vou começar a fazer o processo engenharia reversa. Tá? No meu hoje, como eu estou? Bom dia. Tá? E aí nós vamos fazer aquela brincadeira que a gente faz em curso. Tá? Bom dia. Tomou banho hoje? Tomou banho, bota o dedinho para cima. Tomou banho hoje? Tomou? Tem roupa limpa para vestir? Tá? Certo? Tem alguém que te ama do teu lado aí para conversar com você? Você comeu? Tá? Tinha água na tua torneira? Legal? Tinha água para você lavar o seu rostinho e o seu bundo aí, ó? Tinha a mulher dos teus filhos? Olha que coisa linda aí. Tá? Certo? Quando a gente tem isso aí, você precisa começar a dar o valor verdadeiro para as coisas. O peso para as coisas, da maneira como ele é. Aí eu parto de hoje. Legal? Então, hoje eu estou assim, eu fiz escolhas, tá? E aí vou sentar e vou ver, dentro das escolhas que eu gostaria de ter feito, ou que eu estou fazendo, o que ainda não está ajustado. Tá? Então, primeiro eu agradeço pelo que eu tenho. E agora eu vou dizer assim, eu ainda tenho esse ranço de emocional. Tá? A nossa próxima live vai ser com a dona Carolina aí, né? Certo? Vai ser com a minha amiga Vilma, que está aqui embaixo. Tá? Vamos chamar esse povo para conversar semana que vem. É isso aí. Tem um peso que eu preciso ser inteligente o suficiente para olhar para dentro e dizer assim, isso aqui eu preciso trabalhar mais. Tá? Eu preciso acrescentar alguns ingredientes de perdão nessa relação. Ah, mas eu entendi. Entendi, mas quando eu falo, o coração dispara, o ar desaparece, a raiva brota. Opa! Tá? E aí é o que eu falo para você. A nossa mente, ou os nossos corpos, né, eles são separados. Então eu tenho uma mente consciente, tá? Eu tenho o meu corpo físico, que muitas vezes se eu não converso, ele vai manifestar aquilo que eu não converso, vou ficar doente, tá? Eu tenho o meu emocional, aí, ó. Meu emocional está aqui na frente da minha cara, aqui, ó. Meu emocional muitas vezes me esconde, tá? A gente também tem emocionais falsos que a gente mostra para o mundo, para dizer que está tudo bem, que você está satisfeito. Ou então você é um idiota que nem eu, que está sempre feliz da vida, né? E muitas vezes não percebe a pedrada no peito, e quando você toma consciência da pedra no peito, ela é dolorosa e você vai ter que mexer nela, tá? E eu tenho um outro emocional de convivência, que é o meu externo. Tá? Muitas vezes eu estou aqui tão dinamicamente associado com o externo, que não deu tempo de eu olhar para dentro e dizer assim para mim, tem alguma coisa aqui que não está legal. Tá? E como é que eu olho que não está legal? Porque fisicamente eu tenho um rebote, tá, que está pesando. Pode ser essa tua angústia aí, essa tua dor no peito, essa tua falta de ar, ou pode ser uma manifestação onde eu digo assim, né? Eu escrevi um poema desse aí quando eu tinha 16 anos, né? Eu acordo, estou cheio de vontade, beleza, tem um monte de coisa que eu quero fazer, tá? Mas elas acabam a hora que eu levanto da cama. Por quê? Porque o meu corpo está cansado, eu não descansei. Tá? Porque fisicamente eu estou tendo um rebote aí, eu não sei dizer o que ele é. Tá? Quando eu não sei dizer o que ele é, não adianta você dizer para mim, é porque eu estou velho, porque eu estou na menopausa, que eu estou com dor, pode ser também, mas é o desequilíbrio do conjunto. Tá? Na medicina oriental, a gente trabalha com esse conceito, tá? Que não existe doença, existe um desequilíbrio. Tá? E o meu desequilíbrio ele pode ser físico. Físico é o mais fácil da gente notar. Tá bom? Certo? Ele pode ser mental. Estou confuso.
estou cansado, não gosto muito dessa pessoa, então não lembro do que ela fala, eu também não dou importância. Isso é mental, certo? Eu tenho um trabalho que eu tenho o verdadeiro ódio dele, tá? Eu já acordo de manhã com vontade de matar, né? Eu já ouço a música do Fantástico lá no domingo e quero matar alguém, tá? Isso é mental, processo mental, tá? Ou eu tenho emocional, eu estou insatisfeito, tá? Quando a gente vai falando para vocês de insatisfação, é grave. Você vê gente que está reformando a cara, a vida, o corpo, né? Sobe peito, troca orelha, bota brinco, fura nariz, passa vareta na cabeça, raspa, tá? Troca de identidade física, troca de identidade moral, troca de identidade profissional e está sempre insatisfeito. Tá? E esse insatisfeito não é da porta para fora, é da porta para dentro. Porque se você não resolver isso, você vai ter algumas dezenas, centenas, não é uma. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Presta atenção e guarda isso aí no seu coração. Tá? Você não vai ter uma experiência ruim. Você vai começar com dezenas. Tá? Se você não aprender, você vai ter centenas. Se você ainda não aprender, você vai ter milhares. Quando eu falo milhares, já num ano, você tem a chance aí de ter 365 dias do mesmo surto, pela mesma situação que não está acontecendo. Tá? Porque qualquer coisa que te remeta a determinada pessoa, a determinada situação, certo? Você volta lá e já toma o pé no peito. E o teu corpo já toma o pé no peito. E já dói. E já magoa. E você já não tem vontade. E a tua cabeça não está na mesma sintonia do teu corpo. Quando isso acontece, olha que bonito, olha a respiradinha. Olha só, momentinho de luz. Tá? Quando a minha cabeça está cheia de vontade, tá? E o meu corpo não responde, tá? Eu tenho um bloqueio emocional aí. Não é físico. Tá? Porque o bloqueio físico, quando a gente trata, ele melhora. Ou ele não tem cura. E aí você tem que mudar a cabeça. Mas, via de regra, tem um desajuste aí. Esse desajuste está no meio entre a minha consciência, e muitas vezes eu não quero tomar consciência. Tá? Isso existe. Tá? Muitas vezes, o meu relacionamento ele é uma meleca. Beleza? Eu não tenho coragem de sair do relacionamento, né? Pode ser profissional, não posso deixar emprego, porque eu tenho conta para pagar, certo? Eu escolhi essa faculdade, não posso largar? Pode. Tá? É mais fácil você largar isso que está te matando do que você morrer. Tá? Porque se você morrer, não é casa que você não tem para voltar. É nada. Desculpe. Nada. Lugar nenhum você tem para voltar. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão aí. Tá? Eu preciso tirar esse pé que está no meu peito. Preciso. Condição de urgência. Para isso eu preciso tomar consciência. O que me incomoda? Muitas vezes não está claro. Vai testando. Tá? Vai testando. Né? Essa pessoa, o meu trabalho que me incomoda todo dia, é essa situação. Muitas vezes é um cheiro. Olha que coisa gozada. Porque é o que eu te falei, tem um conjunto de mundos aí e de corpos que você precisa aprender a fazer conjunção com eles. Então eu preciso começar a identificar o que me incomoda. Tá? Então eu quero que você comece, né? Vou te dar um exercício prático aí para a gente poder acabar, temos aí 3 minutinhos. Um exercício para você acabar, para você começar, na verdade, a se preparar para voltar para casa. Bota numa folhinha de papel, faz um checklist das coisas que você começa a perceber que elas te incomodam. E vai escrevendo aí. Tá? Vai escrevendo. Me incomoda. Muitas vezes é uma coisa tremendamente estúpida. Muitas vezes é. Tá? Por exemplo, eu tenho um incômodo profundo, legal? De batida de carro que toca música na rua. Me incomoda. Está lá longe. Não está incomodando ninguém, mas está me incomodando. E eu sou eu mesmo. Eu, Rodriguinho. Tá? O Rodrigo se incomoda com isso. Eu preciso corrigir isso para mim.
Eu preciso viabilizar uma maneira de eu tirar esse incômodo. Então, tem processos que a gente faz, que estão dentro desses processos de perdão. Vamos conversar sobre eles na semana que vem. Tá? Mas eu tenho o que fazer. Mas para eu poder fazer, eu preciso dizer o que me incomoda. Por quê? Porque eu preciso estar emocionalmente, fisicamente e conscientemente integrado, ligado e fazendo parte dos compromissos e dos amores que eu assumi na minha vida, para eu poder voltar para casa. Tá? Se a tua desculpa é dinheiro, toda a tua vida está errada. Tá? Se a tua desculpa é porque as pessoas da onde você está não te compreendem, é porque você não sentou para conversar. Certo? Agradeço pela atenção de vocês, agradeço pelo tempo de vocês, né? E a gente vai conversando. Tá? De novo, se vocês precisarem de ajuda, no Instagram aí, na minha bio tem o contato aí. Liga pra gente aí. Vamos conversar, vamos tentar ver como é que a gente pode ajudar vocês. Grande beijo para todo mundo. Fiquem na paz de Deus ou daquilo que vocês acreditam. Tá? E, por favor, façam um favor a vocês mesmos. Comecem a voltar para casa. Né? Para aquilo que você escolheu e para aquilo que você disse que você ama. Tá bom? Grande abraço, boa semana, até a próxima.